sua Bíblia no livro de Atos 9, versículo 21. Não converse agora, não se distraia, porque eu preciso da sua atenção. Atos capítulo 9, versículo 21. Levante, por favor, a sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra, que em nome de Jesus todos entendam, que não fique nenhuma dúvida, que o Senhor nos ensine as lições que precisamos aprender para termos uma fé madura, que o Senhor possa falar o que precisamos ouvir, que essa palavra nos fortaleça e nos abençoe, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com a história de Paulo. Entenda, ele começou do lado errado, ele começou fazendo tudo errado. O nome dele era como? Saulo. Mas Deus transformou ele em Paulo, e nunca mais ele voltou a ser Saulo. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, que nos dá muitos ensinamentos. E quero te ensinar a primeira coisa: se você já fez coisas sujas na sua vida, coisas desonestas, se Deus te tirou desse lado errado, não volte mais para esse lado errado. Por mais dificuldade, por mais aperto que você encontre, seja firme, porque Deus vai suprir suas necessidades, sem você precisar fazer nada desonesto, nada que te envergonhe, nada sujo. Amém? Eu já conversei com pessoas aqui que vieram do crime, eu já conversei com ex-garotas de programa, eu já conversei com pessoas que faziam coisas erradas, sujas, e elas mudaram de lado e me disseram que enfrentaram uma luta no início, mas era o mal tentando fazer de tudo para elas voltarem, mas elas continuaram firmes e Deus honrou. Se está aparecendo propostas desonestas, erradas, sujas, resista, porque você não precisa disso. Quem vai suprir sua necessidade é Deus. Paulo não voltou a ser Saulo, ele continuou sendo Paulo. Você fez sua escolha, continue firme, que Deus vai te ajudar. Amém? Agora vamos aprender uma lição aqui, mais uma com Paulo. Aqui em Atos 9, versículo 21 diz assim: e todos os que ouviam estavam que? Atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, fazia o que? Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha para mim, por favor. Sempre que você for fazer algo novo, você vai ter que saber lidar com desconfianças, com pessoas que não acreditam em você, com pessoas que duvidam da sua capacidade, do seu caráter, da sua fé. Você tem que aprender a lidar com pessoas que não acreditam em você. Ao invés de bater boca, ao invés de ficar irado, irada, sabe o que você deve fazer? O que Paulo fez, se esforçou mais, porque os resultados vão aparecer. E no ministério de Paulo os resultados apareceram, e ficou claro que Deus era com ele. Você não pode se influenciar com as pessoas que não estão acreditando em você, não estão acreditando nem que Deus é com você, porque elas estão olhando para a situação que você está enfrentando. Hoje você pode estar comprando fiado, mas amanhã você vai comprar à vista. Hoje você e sua filha, você e seu filho estão gemendo, ou você e seus filhos, mas você vai ter o melhor para dar para eles logo logo. Hoje você pode estar morando num lugar perigoso, hoje você pode estar passando um grande aperto, hoje pouco dinheiro parece muito para você, mas não tem problema, porque logo logo isso vai mudar, porque Deus vai trazer resultados para você. Quando Deus honrar, não vai ser feio não, tá? Não vai ser uma melhora não. Quando Deus honrar, vai ser muito bonito. Quando Deus honrar, seu testemunho vai ser muito lindo, porque Deus sabe honrar. Diga, Ele vai honrar. Ele estava
sem crédito. Até os discípulos não acreditaram no início, na transformação de Paulo. De repente, nem pessoas da sua família acreditam em você. Tem gente que está buscando crédito, pedindo ajuda, e as pessoas não acreditam, não dão, porque não acreditam que você um dia vai pagar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas você pode tirar muitas lições com a história de Paulo, porque ele soube viver com uma fé madura nesses momentos difíceis. E uma coisa, você sabe por que muita gente está fraca espiritualmente, desanimada, triste, para baixo? Porque ela colocou uma expectativa tão grande que algo iria acontecer do jeito que ela estava esperando, e ela orou por aquilo, ela pediu a Deus por aquilo, ela jejuou por aquilo, ela fez uma corrente por aquilo, e aquilo não deu certo, e ela desanimou. Por quê, bispo? Porque ela esperava que ela ia ganhar aquela causa, ela perdeu, que aquela pessoa ia pagar para ela e não pagou, que aquele contrato ia ser fechado e não foi fechado. E na cabeça dela, isso ia me dar um alívio tão grande, isso ia me dar um refrigério tão grande, isso ia me ajudar tanto, eu fiz planos com isso. Só que Deus não trabalha do seu jeito, Deus não depende do tribunal do homem. Você pode ter perdido uma causa e Deus faz outra coisa para recompensar o que você perdeu. Você pode não ter visto Deus agir onde você queria, porque Deus quer agir em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. Não veio desse lado, vai vir do outro. Não veio da frente, vem de trás, mas de algum lado vai vir, porque Deus é Deus. Agora, quando você não tem uma fé madura, quando você tem uma fé criança, você desanima, porque você criou tanto uma expectativa que iria acontecer e não aconteceu, que você desanimou. Deus não trabalha na vida de todos do mesmo jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Ele é soberano, mas Ele sempre trabalha, Ele sempre honra. Às vezes parece que Deus falhou, às vezes parece que Deus, sabe, te deixou na mão, não está te ouvindo, mas só parece, porque Ele vai surpreender você. Está dando para você entender? Às vezes a pessoa desanima, sabe por quê? Abra sua Bíblia aí, coloca esse versículo, por favor, de Coríntios. 1 Coríntios 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Os outros versículos eu vou colocar só na tela, para você acompanhar mais rápido comigo. Diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para o quê? Alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Põe próximo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, golpeando à toa. Olha para mim, por favor. Olha o que Paulo disse. Tem muita gente correndo, mas corra de tal maneira que você vença. Você sempre vai ter concorrentes, você sempre vai ter pessoas disputando com você, mas não olhe para elas, não queira o mal delas, não se compare com elas. Faça o que você faz de tal maneira, de corpo, alma e espírito. Sabe o que é de corpo, alma e espírito? De corpo é trabalhando, de alma é amando o que você faz, de espírito é com inteligência, com atenção, com sabedoria, com a cabeça, para que você tenha resultados. Você não precisa se preocupar com os seus concorrentes, porque o que Deus tem para você vai chegar até você. Tenha metas, tenha objetivo, coloque dentro de você. Esse ano não vai ser igual ao ano passado. Esse ano pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Esse ano não vai ser igual a 2024, 2023 e os demais anos. Diga, esse ano vai ser de vitórias. Coloque isso dentro de você. Esse ano vai ser abençoado, esse ano Deus vai honrar, esse ano Deus vai abençoar. Coloque isso dentro de você. Esse vai ser o meu melhor ano. Bispo, mas eu comecei muito mal. Lembra aquele dia que Pedro tinha começado a pescaria muito mal?
trabalhou a noite inteira, ele estava lavando a rede, só tinha sujeira, mas Jesus chegou ali, tá? E ele fez a melhor pesca da vida dele. Jesus virou o jogo, ele ia voltar triste, mas Jesus fez ele experimentar do poder dele. Você pode estar pensando que esse final de ano vai ser triste, mas Deus vai te surpreender e vai virar o jogo em nome de Jesus. Agora preste atenção, uma outra coisa que desanima muita gente, sabe o que é? É quando ela é decepcionada com alguém. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, coloca aí na tela. Esse eu queria que você acompanhasse na tela. Você pode tomar nota aí para você depois meditar. Mas olha que forte. Olha só. 1 Timóteo 4, versículo 10. 2 Timóteo, não é primeira não, foi a segunda. Obrigado. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galáxia. Tito para onde? Dalmácio. Coloca o próximo. Só quem ficou com ele? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha para mim, por favor. Você sabe como foi difícil para ele começar o trabalho em um lugar, e de repente veio a decepção do abandono. Ele só ficou com uma pessoa. Nessa situação ele só ficou com uma pessoa, uma só. Mas se você for um pouco mais para frente, você vai ver que ele enfrentou uma situação pior. Versículo 16 diz assim, ó, lê alto aí agora: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos o que? Me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de quê? Agora preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Em um dado momento só ficou uma pessoa do lado de Paulo. Em outra situação não ficou nenhuma do lado dele, zero. É difícil. Pessoas que disseram para você: pode contar comigo quando precisar, e quando você precisou, foi a primeira a virar as costas, a não te atender. É difícil. É difícil ver pessoas, na hora que você mais precisa, te abandonar, e ainda te dar golpe, falsificar sua assinatura, roubar seus clientes. Só você e Deus sabe o que você já passou. Mas se todo mundo abandonar, não se esqueça, Deus nunca te abandona. Os homens de fé do passado, eles sofreram isso. Em um momento difícil de Paulo, não ficou ninguém, mas Deus assistiu ele e fortaleceu ele. Você não vai vencer na sua fraqueza. Os homens de Deus venceram na força da fé. Eles tiraram forças das suas fraquezas e eles venceram. Não venceram na fraqueza, mas venceu tirando força da fraqueza. Seja forte. Seja forte. Bispo, mas está difícil. Seja forte. Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para me dar uma força. Eu pensei que fulano ia me ajudar. Não se preocupe com isso. Diga: Deus vai me ajudar. Deus permite que em dados momentos pessoas se afastem, pessoas que nós já ajudamos, pessoas que nós contamos com elas, pessoas que nós pensamos que iriam estar do nosso lado no momento difícil, mas não estão. E de repente quem hoje está tentando te atrapalhar é quem te ajudou muito, é quem você ajudou muito, é quem de repente até te ajudou por um tempo, mas hoje está querendo te atrapalhar. Mas Deus não vai deixar. Diga: Deus não vai deixar. E tudo que essa pessoa fizer, em nome de Jesus, contra você, Deus vai transformar em bênçãos. Ou essa pessoa ou essas pessoas, pode tramar o que for, porque do teu lado tem Deus. Diga: comigo está Deus. Olha o que ele disse: ninguém ficou comigo, mas ele foi firme. Seja firme. Bispo, sozinho é uma guerra. Tem horas que, olha, eu não sei como é que eu consigo. Você consegue porque Deus está te ajudando. Você consegue porque Deus está te fortalecendo. Você consegue porque Deus está com você. Você quer ver outra coisa que desanima muitas pessoas?
Escute isso, por favor, olha bem para mim agora. Você sabe por que tem pessoas que estão para baixo, desanimadas, desgastadas? Porque elas pensavam que a luta ia terminar mais rápido. Elas não imaginavam que a luta ia se arrastar há tanto tempo. Elas não imaginavam que essa guerra ia ser mais prolongada. Elas não imaginavam que iriam passar por certas coisas que estão passando. Elas não imaginavam que Deus ia permitir tanto desgastes. Mas Ele permitiu, e Ele sabe o que faz. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E pare de falar que você não aguenta mais, e peça forças a Deus, porque Ele não está facilitando para você, mas está te fortalecendo. Você está vivo, você aguenta. Quando Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele falou nesse sentido, eu posso, eu aguento. Passei por muitas coisas, mas Deus me sustentou. Amém? De repente a sua tristeza é porque não veio no seu tempo, não foi rápido como você imaginava. Você pensava que já ia ter terminado essa obra. Você pensou que quando chegasse nessa idade que você tem, você ia estar numa situação melhor. Você pensou que você já iria ter arrumado muitas coisas que você planejou. Fique tranquilo, porque vai ser no tempo de Deus e Ele não falha. Amém? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter uma fé madura. Não importa quanto tempo está passando, não importa quem abandonou, não importa se não veio do meu jeito, importa é que eu tenho um Deus que cuida de mim, que quer o melhor para mim, que eu confio nele, que tem caráter, que não falha, que nunca falhou. Diga, e não vai falhar comigo. Deu para você entender? É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Não é fé de enlouquecer, de ficar em conflitos, porque eu já atendi gente assim, em conflitos. Bispo, ora aí, eu acho que tem uma inveja atuando na minha vida. Falei, criatura, você não é de Deus? É que a inveja vai pegar em você. Ah, bispo, deve ser algum pecado escondido, só está vendo alguma coisa. Meu Deus, se você estivesse fazendo alguma coisa errada, a primeira a saber era você, não sou eu não. É porque a pessoa está enfrentando um momento tão duro, tão cruel, tão difícil, sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, só gente querendo atrapalhar, que tem horas que o desespero quer tomar conta. Mas não ceda não. Seja forte, porque quando Deus te abençoar, vai ser para Ele ser glorificado. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viveu, eu acho que o seu testemunho vai dar para dar num dia só não. Porque depois de tudo que você já enfrentou, depois de tudo que você já ouviu, já viu, depois de tudo que você passou, é uma questão de honra. Agora você ser forte para você vencer e dar glórias ao teu Deus. Depois de tudo que você viveu, que só Deus e você, e talvez algumas poucas pessoas sabem. De repente sua filha, seu filho amadureceu cedo de tanto sofrimento. Sua criança hoje nem parece que tem idade que tem, porque sofreu junto com você, gemeu junto com você, mas vai sorrir junto com você, porque o seu Deus é Deus, seu Deus está vivo, seu Deus é grande. Eu quero que você creia. Não é nenhum pecado você pedir ajuda. Teve um momento que Moisés não aguentou ficar com os braços estendidos naquela batalha, e ele precisava, e duas pessoas segurou os braços dele. Não é errado não é vergonhoso não. Nós precisamos de ajuda também. Jesus precisou, quando a cruz estava pesada, Simão foi que veio ajudar ele. Tem momentos que são difíceis, mas Deus vai te dar força. Inclusive domingo agora vai ser o domingo da força. Nós vamos nos fortalecer na força e no poder de Deus. A situação está difícil, mas eu não vou desanimar, porque Deus me dá força. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus 15.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Versículo 22. Mateus 15, 22. Acharam? Levante sua Bíblia, por favor. Mateus 15, versículo 22. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, fala conosco. O Senhor sempre quis guiar o ser humano. O Senhor sempre teve esse desejo, desde a criação, de dar direção, de guardar, de sustentar, de abençoar. Meu Pai, é a Tua voz que nós precisamos ouvir, entendê-la. Então esse momento sagrado, eu te peço, repreende o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra nos abençoe para a glória do Teu nome. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Preste bastante atenção no que nós vamos falar agora. Como reagir diante do silêncio de Deus? Como reagir quando estamos sendo explorados? Como reagir quando estamos ouvindo palavras duras, humilhantes? Como reagir diante das perdas? Como reagir de uma maneira que agrada a Deus? Esse é o tema da palavra de hoje. Primeiro, antes de nós lermos Mateus 15, 22, em Hebreus 11, 6, põe aí na tela, por favor. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia o quê? Que Ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Então olha para mim agora, para você entender. Deus, Ele espera das pessoas que têm fé nele, que confiam nele, uma reação forte nos momentos difíceis. Saiba que Deus recompensa as nossas atitudes. Ele é galardoador, recompensador. Quando você age na fé, você agrada a Ele e Ele reage. Então Ele te abençoa. Esse pensamento: eu estou esperando minha vida mudar. E você está fazendo o que, criatura, para mudar de vida? Só esperando? Mas a Bíblia diz: espera no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, não é ficar esperando Deus fazer tudo sem você fazer nada. Por favor, entenda. A nossa reação pode agradar a Deus ou agradar o mal. Pode desagradar a Deus ou pode desagradar o mal. A nossa reação. Bispo, e por que Deus permite momentos duros, cruéis? Deus permite para você conhecer sua fé, para você enxergar a sua condição espiritual. Se tem uma coisa que eu me preocupo, é com a minha reação diante de tudo que eu enfrento. A minha reação revela a minha condição espiritual. Se eu estou bem espiritualmente, eu reajo bem no momento mal. Se eu estou mal espiritualmente, eu reajo mal. E eu não consigo mudar as situações difíceis da minha vida.
E quando a pessoa está mal espiritualmente, ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. E você não vê na Bíblia histórias de pessoas que murmuraram, que reclamaram e Deus abençoou. Você vê histórias de pessoas que agiram a fé, agradaram a Deus, reagiram de uma maneira forte na hora das dificuldades e Deus se manifestou. Eu não sei como você tem reagido diante do que você tem enfrentado. Eu quero começar com a história dessa mulher. A Bíblia diz aqui em Mateus 15, 22, se tem a Bíblia, acompanhe na Bíblia, se não acompanhe no telão, diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Eu já vi várias, mas eu creio que a filha dessa mulher estava muito mal, mexeu com essa mãe, e ela sabia que não tinha direito, ela sabia que o Senhor Jesus veio para os judeus, não tinha aberto ainda para todos, para os gentios, e ela foi a ele, ela foi lá, e a Bíblia diz assim: mas ele, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Olha para mim, por favor. Essa mulher estava tão focada que ela saiu clamando por Jesus, pedindo misericórdia ao Senhor Jesus, socorro, e o Senhor Jesus não respondeu ela, falou nada. E os discípulos começaram a ficar incomodados. Falou: Senhor, o Senhor não vai responder? Despede ela, ela está gritando atrás da gente, não vai resolver o problema dela? Libera ela. E o Senhor Jesus continuou e disse para eles: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não falou nada para ela. Você está pensando que ela desanimou? Você está pensando que ela ficou triste, se abateu e se entregou? Não, não. Olha que ensinamento essa mulher deixa para todos nós. Versículo 24, não, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Pessoal, olha para mim. Em lugar nenhum da Bíblia fala que o Senhor Jesus tratou alguém assim. Em lugar nenhum da Bíblia Jesus chamou alguém de cachorrinha. Jesus sabe o que fala, para quem fala, na hora que fala. Se fosse outra sentimental, se ela não estivesse na fé, ela falava: não é filho de Deus coisíssima nenhuma, olha como ele me tratou, me chamou de cachorrinha, me desrespeitou, me humilhou. Porque tem gente que qualquer coisinha que você fala com ela, misericórdia, é muito frágil. De repente você deve conhecer pessoas que não falam com você por causa de uma bobagem, guardam coisas do passado, besteirinha, uma palavra, quando você estava nervoso, pode falar nada, tem que ter um maior cuidadinho, que ela é muito frágil. E Jesus pegou pesado para deixar uma lição, como nós temos que reagir quando pegam pesado com a gente, como tem que ser a nossa fé nesse momento de ouvir palavras duras. Eu já vi muita gente virar o jogo depois de ouvir palavras duras, como um homem que foi morar de favor na casa do sogro, e o sogro disse assim: você vai sair daqui quando?
Porque já passou um mês aqui. Você não veio para ficar não, né? Você não tirou minha filha de casa para você ficar sendo sustentado por mim não, né? É duro ouvir isso. Mas Deus permitiu. E naquelas palavras ele se revoltou e virou o jogo. Tem gente que diante de certas palavras ela se magoa, ela fica muito mal. E foi o Senhor Jesus que falou com ela: eu não vou pegar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas Jesus nunca tinha ouvido o que ouviu da boca dessa mulher. Ninguém tinha falado para o Senhor Jesus o que ela falou. Olha o que ela disse, versículo 26. Olha o que ela disse, aliás, 27. E ela disse: estou com mágoa do Senhor, estou indo embora, estou de mal, estou triste, não fale mais comigo. Foi assim? Ela disse: sim, Senhor, o Senhor está certo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é o que? É a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Marcos fala, coloca aí Marcos 7:29. Marcos relata isso aqui, ó. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai. O demônio já saiu de quem? Sua filha. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Não foi a palavra de Jesus que tirou aquele mal, foi a palavra dela. Jesus disse: ó, só por essa palavra sua filha já está livre, o demônio já saiu dela. Uma palavra te abençoa, uma palavra que sai da tua boca. A palavra de Jesus é poderosa, mas a nossa palavra também tem poder. E quando você fica abrindo sua boca para falar besteira, você que é viciado em murmurar e reclamar, você amaldiçoa a sua vida. E quanto mais você diz que ela não presta, menos ela presta. Quanto mais você diz que Deus não te ouve, pior fica a sua situação. Quanto mais você reclama, mais você desce. Porque nossas palavras também têm poder. E Jesus deixou claro que ele gostou, que ele se agradou das palavras da mulher cananeia. Por essas palavras o problema está resolvido, o mal já saiu. Tem gente que com uma palavra a vida dela desamarrou, o mal saiu dos caminhos dela, a inveja saiu da vida dela. Por uma palavra ela mudou a vida dela. Eu não sei quais são as palavras que saem da sua boca, só Deus é que sabe. Eu não sei se tem agradado a Deus ou tem agradado o mal. Eu não sei se você tem tido reações fortes ou reações fracas diante da sua situação. Mas essa mulher foi fé pura. Jesus disse: pelas suas palavras, ó, por essas palavras aí, não precisa nem orar, o mal já saiu. Ela estava tão focada que nada parou ela. Ela não trouxe para o coração, para o sentimento. Pô, o senhor pegou pesado comigo. Eu não vi Jesus fazer isso com ninguém. Mas se ele deixou isso escrito, é para nos dar uma lição. Que nos momentos que pegam pesado com a gente, que são duros com a gente, nos momentos cruéis, nos momentos de palavras de humilhações, nós temos que reagir bem, para sairmos vitoriosos desses momentos difíceis. Eu sei que o mal perdeu. Eu sei que o testemunho dela hoje nos deixa muitas lições. Então aprenda a não ser sensível para as palavras duras, humilhantes, difíceis de ouvir. Porque às vezes Deus permite, e Ele sabe por que permite. Ele sabe sua estrutura, sua condição. Ele sabe por que está permitindo você ouvir certas coisas, passar certas coisas. Não é para tirar o pior de você, mas para tirar o melhor de você. Amém? Se você é da fé, o mal perde com você. Se você é da fé, o mal não fica na sua vida.
porque as suas palavras são palavras que agradam a Deus. E quando Deus fica em silêncio, mais você clama, mais você confia, porque você sabe que Deus vai honrar. Amém? Jacó, ele tinha um devorador na vida dele. Ele tinha um explorador na vida dele. Sabe como era o nome? Labão. Tio dele. Sangue do sangue dele. Tio, parente, familiar. Mas enganou ele várias vezes. O tio de Jacó pegou pesado, enganou, enrolou ele, passou ele para trás várias vezes. E um dia, isso está lá em Gênesis 30, versículo 29. Acompanhe aí no telão, vai ser mais rápido. Bem que Gênesis, se você não achar, é problema sério, hein? Aí é demais, né? Diz assim, Gênesis 30, 29. Então lhe disse Jacó dizendo: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem o quê? Aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, quero nada seu. Em outras palavras, eu quero o que é justo. Quem é de Deus não quer nada dos outros, só quer o que é justo. Nada me darás, se me fizeres isso. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os o quê? Salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o quê? Meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á o quê? Por furto, não vou tocar. Se eu tocar, eu estou roubando. Então disse Labão, o que é que ele disse? Quem dera seja conforme o quê? Tua palavra. Olha aí o espertinho que ele fez, ó. Próximo. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que haviam brancura, e todos os morenos entre os cordeiros. E deu nas mãos de quem? Dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de quem? De Labão. Olha para mim aqui, antes de eu continuar lendo. Labão era tirado a esperto. Conhece gente assim? Que gosta de enganar? Labão pensou o seguinte: Jacó falou que quer salpicadas e malhadas, vou pegar todas, vou dar para meus filhos colocarem bem distantes, então não vai nascer nenhuma salpicada e malhada, e eu vou enganar ele, vai trabalhar para mim, de graça, vou enganar ele. Olha o que Jacó fez. Então tomou Jacó varas verdes de quê? De álamo, de aveleiro e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura que nas varas o quê? Havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias o quê?
e mais o que? Salpicadas e molhadas. Quem fazia isso? Jacó pensou o seguinte: ele é muito esperto, fez malandragem comigo, mas eu confio no Senhor. Eu vou usar a minha fé. Ele pegou as varinhas, colocou em frente aos bebedouros, e quando elas iam dar crias, nasciam tudo salpicadas, estradas e malhadas. Sabe quem fez isso? Deus, porque se agradou dele. E Jacó disse para o sogro dele: se não fora Deus, o Deus de meus pais, que te repreendesse, eu estaria perdido. Meu Deus te repreendeu. Você estava me explorando, mas Deus foi comigo. E Deus tornou ele mais rico do que o patrão. Porque a reação dele não foi ficar chorando: poxa Deus, como é que o Senhor permite isso? Só me explora, e reclamando, e reclamando. Vê aquela pessoa que só reclama? Lembra daquele rapaz que eu falei no atendimento? Lembra? Sempre do exemplo dele, que eu não esqueço. Ah, bispo, não estou aguentando mais lá no meu trabalho. Eu falei: então sai, criatura. Ah, bispo, eu não posso ficar desempregado. Eu falei: então fica, criatura. Não, mas eu não estou aguentando mais. Então sai, criatura. Que eu não sei o que ele queria. Até agora eu não entendi o que ele queria. Que eu mandava ele sair e dizer que não podia, eu mandava ele ficar e dizer que não queria. Eu falei: eu não sei. Só procurando outro bispo, outro pastor, porque não está dando para entender. Não sei o que você quer. Mas depois, pensando bem, né, a gente chega à conclusão que ele queria reclamar com alguém. Eu tive que emprestar meus ouvidos por um tempo para ele. Porque tem gente que é assim, ela só sabe reclamar. Cadê a fé? Cadê a loucura da fé? Cadê a atitude mesmo de confiar em Deus no momento difícil? Porque é fácil confiar nele no momento fácil. E Jacó foi lá e fez as varinhas, e vai dar certo. E tem gente fazendo loucuras, mas está com certeza que vai dar certo. E vai dar certo, porque a fé não falha. Seu Deus já falhou alguma vez? Seu Deus já errou alguma vez? Não, porque Ele é grande. Agora eu quero falar a última história para você. Preste bem atenção. A Bíblia fala de uma mulher sunamita. Essa mulher, ela teve um filho. E esse filho foi para o campo com o pai. E esse filho começou a sentir muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E o pai trouxe para a mãe, mandou levar para a mãe. E essa criança morreu no colo da mãe, joelho da mãe. A Bíblia diz assim em 2 Reis 4:20. Coloca aí. Diz assim: e ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até que horas? E depois morreu. 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse o quê? O que é que ela disse? Tudo vai bem. Tem versões que diz assim, ela diz: preocupa não, vai ficar tudo bem. Então obardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Gease, que era o auxiliar dele, seu servo: eis aí quem? A sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse o quê? Vai bem. Olha para mim, por favor. Eu queria depois que você continuasse lendo essa passagem em casa. Você vai ver lições gloriosas sobre a fé. Essa mulher perdeu o filho. Ninguém gosta de perder, nem brincando nós gostamos de perder. Eu não gosto. Você gosta? Nem brincando eu gosto de perder. Mas a gente perde. Mas a gente não pode se perder nas perdas.
Na hora das perdas, você vê a fé de cada um. E ela perdeu o filho. Sabe o que é que ela fez? Trancou o quarto, saiu do quarto e falou com o marido: pede para o moço trazer a jumenta, eu preciso ir no nome de Deus. Mas hoje não é sábado, hoje não é dia de você sair daqui, não é de costume você fazer isso. Não se preocupa não, vai ficar tudo bem. Tem gente enfrentando a maior luta. Ela está dizendo assim, ó, vai ficar tudo bem. E ela não abre a porta do quarto dela, a intimidade dela, a vida dela para ninguém. Ninguém sabe de nada que ela está passando, mas Deus sabe de tudo. Porque é com Deus que ela desabafa, é com Deus que ela se recarrega, é com Deus que ela chora, é com Deus que ela se esvazia, é com Deus que ela resolve os problemas dela. Ela não fica abrindo a vida dela para todo mundo não. Tem gente que você pergunta para ela, como é que está? Ah, está horrível, aí começa a despejar. Aliás, você não precisa nem perguntar, a cara já mostra, né? Que a coisa está mal. Tem gente que se olha para ela, você está pensando que ela está bem, é? Não está bem não. Por enquanto, já tem certeza que vai ficar tudo bem. Ela não vive abrindo a vida dela para os outros, ela vai a quem resolve. Essa mulher, quando o auxiliar do profeta veio, vai bem com seu marido, vai bem com você, vai bem com seu filho, vai bem. Não vou falar nada. Ela falou para o homem de Deus. Geazi foi na casa dela, não resolveu nada. Mas quando o profeta foi lá, resolveu o problema. Aquele quarto que a criança estava, era o quarto do profeta, que ela mesma tinha construído para Eliseu. E ela viu ficar tudo bem. É impossível, nos momentos difíceis, você reagir bem e Deus não se alegrar e não mudar a situação. É impossível, no momento difícil, você alegrar Deus com suas palavras, com suas atitudes, com suas reações, e Deus não te ajudar. Porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Você não tem só esses exemplos não, você tem vários na Bíblia. Quando o exército todo de Israel estava assim, ó, tremendo, e um garotinho falou, eu vou contra esse gigante. Deus se alegrou e deu vitória para ele. Você tem Esté, quando disse perecer, pereci, e foi para o tudo ou nada, e agradou a Deus, e deu tudo certo. Você tem vários exemplos hoje de testemunhos na igreja, de pessoas que viu no exame a doença ali, ó, doença que todo mundo tem medo, se assusta, e ela disse, tu escolheu o corpo errado, vai virar testemunho. E hoje tem testemunho de câncer na igreja, tem testemunho de HIV na igreja, tem testemunhos gloriosos na igreja. Por quê? Porque a pessoa reagiu bem no momento mau. Vai virar testemunho e virou. Hoje você tem donos de mercados que passavam necessidades, e hoje tem mercados para glorificar Deus. Nós temos hoje quem não tinha roupa para vestir, e hoje tem várias lojas de confecção. Gente que andava a pé, sapato furado, e hoje anda nos melhores carros para glorificar Deus. Gente que foi humilhada quando não pagava nem condomínio, e todo mundo viu o nome dela lá, o apartamento dela lá, e ela fez questão de comprar vários apartamentos naquele prédio. E a filha perguntou, ô mãe, por que você está comprando tanto prédio, tanto apartamento aqui? É onde sua mãe foi humilhada. É aqui, ó, que a gente tem que ser que Deus tem que ser glorificado. Todo mundo aqui me conhece, meu testemunho tem que ser grande aqui. Nós temos gente aqui que veio do Nordeste, no interior, que não tinha nem igreja universal. Ela veio para cá, venceu, e hoje ela construiu uma igreja lá, e deu para a gente pregar o evangelho. Porque quando a sua reação é forte, você não abre para todo mundo a sua vida, mas você abre tudo para Deus, porque Deus te deixa bem. Você ouve uma palavra mal, mas depois você vai lá e ouve a palavra de Deus e te dá força. Você passa um momento duro de humilhação, e Deus fala para você, eu vou te exaltar onde você está sendo humilhado. Você passa por uma guerra tremenda, e Deus vai te dando força, e você vai vencendo, e você vai alimentando dentro de você, vai ficar. Lembra dessa música? Coro comendo e você cantando, vai ficar tudo bem, tudo bem. Fique em pé e diga, vai ficar tudo bem. Eita!
Tá desânimo danado. Com fé, diga: vai ficar tudo bem. Ou não vai? Agora eu queria chamar você. Olha bem para mim. Eu quero chamar você, viciadinho, viciadinha, a reclamar, porque Deus está triste com você. Mas você vai alegrar Deus agora. Eu quero chamar você que está deixando Deus triste com suas reações. Que fraqueza é essa? Que medo é esse? Que você nunca foi assim. Por que você está desse jeito agora? Eu quero que venha aqui na frente. Você que diz: bispo, eu sei que Deus está triste comigo, porque eu falei besteira esses dias, porque eu estou reagindo mal, porque eu estou fora do espírito. Mas eu entendi a palavra que é para mim, e eu vou reagir bem, e Deus vai ser comigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, fazendo dessa canção a sua oração. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá. E a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Amém. Olha para mim, você crê mesmo? Você crê que Deus vai prover? Ou você está achando que Ele vai falhar? De repente, esse silêncio de Deus, o fato dele não ter te respondido ainda, está te deixando tão mal, né? Olha aqui para mim, ó. Você não vê na Bíblia Deus honrando pessoas que ficaram contra Deus, culpando Deus? Você não vê Deus honrando. Você não vê Deus honrando gente que fica falando besteira o tempo todo. Se você não aguenta, imagine Deus. Vê se você pede misericórdia a Deus, perdão a Deus. Vê se você começa a expulsar o mal pela sua palavra. Vê se você para de ficar falando: não aguento mais, minha vida está uma derrota, minha vida não presta, e cada vez fica pior. Vê se suas palavras a partir de hoje agradam a Deus. Vê se o diabo começa a perder espaço na sua vida, porque ele falou: pelas suas palavras, não são as minhas não, as suas. O mal foi embora já, não existiu não. Sabe quando está tudo dando errado e você diz: vai ficar tudo bem? Sabe quando tudo está contra e você fala: Deus é comigo? Mais um contra mim, mais um que me decepcionou, mais um que aprontou comigo, mas nada não, Deus continua sendo comigo. Sabe quando o diabo faz de tudo para você falar besteira e você fala: graças a Deus, estou vivo, estou de pé. O diabo fica louco. Tem gente que o diabo sabe que não pode com ela, hein? Porque quanto mais o diabo vem, mais ela resiste. Quanto mais o diabo tenta, mais sai palavras que agradam a Deus. Tem gente que quando abre a boca só sai pérolas, mas tem gente que quando abre a boca só sai besteira. Eu não sei o que você tem falado, eu não sei como você tem se comportado, seja diante de uma exploração, de uma humilhação, de alguém que está pegando pesado. Se Deus está permitindo, Ele sabe para quem Ele permite, o que permite. Ele sabia com quem estava falando, Ele sabia quem era aquela mulher. Ele estava deixando um exemplo muito grande para a gente, muito forte. Talvez você se assuste: pô, Jesus chamar de cachorrinha chamou, mas ela venceu. Estão te chamando de muitas coisas, e aí não vai vencer não? Vai ficar magoadinho? Vai ficar tristinho? Vai ficar chorando? Ou vai partir para cima e vencer essa situação? Levante suas mãos, feche os seus olhos agora e comece a falar com o seu Deus agora.
Abra sua boca agora e fale com Deus. Aquela mulher saiu de casa focada: Ele vai me atender, esse mal vai perder minha vida, minha filha, eu vou voltar para casa com a minha vitória. E as palavras dela agradaram ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: olha, pode ir, está resolvido já, não precisa nem orar, não precisa nem das minhas palavras, as suas palavras já te abençoaram. Oh meu Deus, que as nossas palavras nos abençoe, meu Pai. Perdoe pelas palavras fracas que nós falamos, perdoe pelas palavras que falamos que não te agradou, que agradou o diabo, que fortaleceu o diabo. Perdoe, Espírito Santo, e nos ajude, meu Pai, nos ajude, nos dá força para que venhamos sair daqui para vencer. Se o Senhor não atendeu ela ainda, não respondeu ela ainda, é porque o Senhor está vendo até onde vai a fé dela. O Senhor quer que ela se conheça. Ajude essa criatura, que abre a vida dela para todo mundo, a intimidade dela para todo mundo, que ela aprenda com a sunamita, meu Pai, eu não abri a intimidade da vida dela para ninguém, que ela só vá a quem resolve, que ela possa no Senhor, meu Pai, encontrar forças. Com o Senhor ela desabafa, com o Senhor ela chora, com o Senhor ela se esvazia, com o Senhor ela se recarrega, porque ela depende de Ti. Eu oro por essa pessoa que tem sido explorada, meu Pai, ela tem sido explorada como Jacó, ela tem sido explorada por alguém. Ajuda ela, seja com ela, abençoe a vida dela, meu Pai. Ajuda essa criatura que está na loucura da fé, ela está agindo na loucura, ninguém está crendo que vai dar certo, mas ela crê que vai ficar tudo bem. Ó Deus, liberta essa pessoa do espírito sentimental, o espírito que faz essa pessoa ressentir, se sentir o coitadinho, coitadinha, e injeta neles, meu Deus, o espírito da fé, o espírito que faz com que essa pessoa reaja na fé, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo quando as pessoas tramarem contra ela, que o Senhor coloque espírito de reação positiva, espírito de confiança na Tua palavra, porque é isso que muda qualquer cenário, é a fé, são as reações que levantam o caído, que prospera o miserável, aquele que estava caído na lama. Então exalta, meu Deus, o Teu povo, levanta essa gente. Tem gente aqui vivendo como Jacó, até aqui estava sendo explorado, até aqui estava sendo passado para trás, mas agora o Senhor frustra os planos do mal e faz essa pessoa dar a volta por cima. Jacó deu a volta por cima, ele não ficou humilhado, ele não ficou envergonhado, ele ficou mais rico do que o tio. Então nós aqui nos unimos para determinar que essa criatura que está sendo humilhada vai dar testemunho quando as pessoas que tramaram contra eles ligarem a televisão, vão assistir o testemunho dessa gente. Levante as mãos, feche os olhos. Meu Pai, ela vai estender as mãos para baixo, para falar com o mal. Estenda suas mãos para baixo, diga com fé: diabo, você não vai mais ouvir da minha boca o que te agrada, o que te alimenta, a murmuração, porque eu confio no meu Deus, porque eu creio no meu Deus, e Ele frustra seus planos, Ele te repreende, Ele te expulsa de tudo que é meu, dos meus caminhos. Diga em nome de Jesus: comigo você não pode. Agora coloque as mãos na altura do coração. Meu Pai, deixa eu orar agora. Talvez ninguém sabe nada da vida dela, mas o Senhor sabe tudo. Ela tem carregado sozinha, ele tem carregado sozinho. As lutas, as guerras,
Porque não adianta ficar falando para todo mundo. O que ela fala é que vai ficar tudo bem. Ela tem falado com ela mesma, vai ficar tudo bem. Mas quando chega diante do Senhor, ela põe para fora as palavras duras de humilhação, de vergonha. Com o Senhor ela desabafa, ela conta os segredos, ela confia. É na tua presença que ela fica bem, que ela se recompõe. É na tua presença que ela recarrega as baterias dela. É na tua presença que ela se fortalece. É com a tua palavra que ela se alimenta. Faça o teu povo forte. Não deixe essa pessoa se intimidar, não. Faz ela forte, corajosa. Porque a luta é grande. Não vai ser fácil não, mas vai ficar tudo bem. Não vai ser fácil não, mas vai dar certo. Não vai ser fácil não, mas o Senhor vai honrar. Porque o Senhor é Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais, cante. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze. Quando o céu está de bronze. E parece que é o fim. Quando o vento está revolto. E o mar não quer se acalmar. E o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Se demoram a passar. Muitas vezes não consigo. Muitas vezes não consigo. Os teus planos compreender. Os teus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Mas prefiro confiar sem entender. Fala para ele: eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio. Eu creio em ti. Eu olho para ti. Eu olho para ti. E espero em ti. E espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado estou. do seu lado eu estou. E é bom que você saiba. E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor. que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça. Nunca, nunca se esqueça Que o mar possa acalmar. que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. da vitória te entregar. Este tempo é necessário Este tempo é necessário para te amadurecer. para te amadurecer. E depois tem novidade para você. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu sei, meu Pai, eu cuido. Eu cuido de ti. Confia em mim. Confia em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. O que eu tenho O que eu tenho é bem melhor. é bem melhor. Pois só eu sei Pois só eu sei do amanhã. do amanhã. Então recebe Então recebe o abraço meu. o abraço meu. Pois da tua vida Pois da tua vida cuido eu. cuido
levante a mão da aliança e diga: meu Deus, eu firmei uma aliança com o Senhor, e eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Me ajuda a confiar cada vez mais, e que as minhas reações te alegrem, que as minhas palavras te alegrem. E eu sei que quando o Senhor se agrada, o Senhor faz coisas grandes. Me perdoe das palavras fracas que eu falei, das reações fracas que eu tive, mas me ajude, em nome de Jesus, porque daqui para frente vai ser diferente, e eu creio que vai ficar tudo bem. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.